A escrita, o canto, a rima, a poesia, é um dom de baiana, é um dom de menina. Mas a menina cresceu, uma adolescente nasceu. A inocência se perdeu em um mundo que já não mais é seu. O dom se adormecia neste novo mundo que se vivia. A escrita, o canto, a rima, a poesia, é um dom de baiana, é um dom que termina. Mudou-se para São Paulo, para sua vida transformar. Mas foi no Rio de Janeiro que a faísca do seu dom voltou a queimar. Eu tô aqui na internet. Seu dom a retornar, viu no slime algo a lhe impulsionar. A escrita, o canto, a rima, a poesia, é o dom de baiana, é um dom que vivia. É poeta, produtora, slimer, romanticista. É roteirista, compositora, oficineira, afroempreendedorista. É Patrícia Meire. Obrigado, Patrícia, por estar vindo com a gente. Nossa, que lindeza! Gratidão. Gente, eu gostaria de pedir que vocês fechassem os microfones de vocês, se possível, abrissem as câmeras, se não for incomodá-los. Vou falar um pouco. Primeiro, boa tarde, né? Como que a pessoa chega no dar boa tarde para as pessoas. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria muito que essa atividade fosse presencial, mas em função de tudo que tem acontecido, a gente continua feliz, na verdade, de essa atividade ela está acontecendo, né? Mas quando é presencial, a gente tem a questão do tato, da troca, do abraço. Eu que sou muito do abraço. Acho que a Stephanie está querendo falar, né? Tá com a mãozinha levantada? Stephanie Regina? Pode falar, Stephanie. Stefane, desculpa. Stephanie Regina está com a mãozinha levantada. Acho que foi sem querer. Pode prosseguir, Patrícia. Ah, tá. Então, tá bom. Gente, se for melhor para vocês ficarem com a câmera desligada, não tem problema não, tá? Porque às vezes compromete a internet. Mas só mesmo para vocês, a gente conseguir uma interação um pouco melhor. Eu quero agradecer já as leituras, né? A Biblioteca de Havaiandava por muito bem nos receber, essa homenagem que foi linda. A gente nunca espera, né, que a gente tenha homenagens tão lindas nos lugares que a gente vai. Gratidão de verdade por tudo. E vamos lá, né? Eu me chamo Patrícia Meira, eu sou poeta, sou escritora, roteirista, compositora, romancista, diretora de audiovisual, cantora, pelo menos tenho tentado, né? Tenho tentado cantar. Faço parte dos espetáculos Samba Poética, que é samba e poesia, entre o verso e o pop, que é sertanejo e poesia. Dirijo o espetáculo Filhos do Orum. Tenho aí estado dentro do Slam, né? Que é um campeonato de poesia falada já há 4 anos. Para quem não sabe o que é Slam, eu vou fazer um apanhado. O Slam é um campeonato de poesia falada, né? Que está no Brasil desde 2008 e foi trazido para São Paulo pela Roberta Estrela Dalva em 2008, mas ele foi criado em 1986 por um cara chamado Mark Kelly Smith. E quando foi trazido aqui para o Brasil, ele é dirigido pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos,
que também dirige o coletivo Zap Slam, que é a Zona Autônoma da Palavra. O Zap Slam é o primeiro slam do Brasil, mas foi através do slam da Guilhermina, que no caso é o segundo slam do Brasil, e o primeiro slam de rua, que essa modalidade de campeonato se espalhou pelas periferias, e hoje já somos aí quase 70 comunidades, somos 60 e pouquinho. Eu acho que a última soma que se fez, nós já estávamos nas 70, dentro do circuito. Fora, quando a gente fala assim, que nós somos comunidades de slams que competem dentro do circuito brasileiro, que estão inscritos no circuito brasileiro. Tem muitos outros slams que não estão inscritos, que não fazem parte do circuito. No Brasil, só em São Paulo nós somos 70, no Brasil inteiro a gente já ultrapassou aí a linha de mais de 200 slams, né, inscritos no Slam BR, né? E aí, eu não sei se vocês sabem, mas dentro do slam, o slam, por ele ser um campeonato de poesia falada, o poeta que compete dentro dos slams é chamado de slammer. Então, e o ato dele competir chama slamear. Então, o poeta, quando ele vai competir, ele vai slamear dentro do campeonato. Esse campeonato de poesia falada, ele é dividido, existe que algumas etapas. Dentro do Brasil, nós temos o campeonato estadual. Então, cada estado organiza as suas finais. Por exemplo, aqui em Havaiandava tem, sei lá, 10 slams. Então, 10 grupos de slams, 10 coletivos que fazem os seus campeonatos. Então, todos esses slams, eles têm que fazer edições durante um determinado período e fazer as suas finais. Das suas finais, mandarem um representante para o Campeonato Paulista, né? Então, e quem é que organiza? Geralmente, quem faz, se é o caso de outro estado, vamos supor, Bahia, quem vai ser o representante, quem vai ser o organizador do slam estadual, no caso de outros estados? São sempre os primeiros slams. Então, no caso de São Paulo, quem organiza o slam estadual é o Zap Slam, que e também o Núcleo Bartolomeu. É o Núcleo Bartolomeu, que é de depoimentos, que é o coletivo que dirige o Zap Slam, que é o primeiro slam do Brasil, né? E assim sucessivamente. Então, desse campeonato, dessa competição, que é o Slam SP, desse estadual, saem 5, geralmente 4 ou 5 poetas que vão para o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, aí já virão 29 poetas, serão 29 poetas competindo dentro do circuito brasileiro, e essa quantidade de poetas, elas são calculadas de acordo com a quantidade de slams que eles têm dentro dos seus estados. Então, como São Paulo tem muito slam, vão 5 representantes. Se isso, por um acaso, se expandir muito, vai acabar vindo um representante de cada estado. Mas até então, o São Paulo manda 4 ou 5. Rio, às vezes, manda 3, manda 2. Bahia manda 2 representantes. Tem Acre, por exemplo, manda 1 representante apenas. E assim sucessivamente, né? E aí, desse Campeonato Brasileiro, são 4 dias de competição. Desse campeonato, só sai um, né? Primeiro são os 29, que é dividido por chaves, chave A, chave B, chave C, chave D, são várias chaves, com a quantidade específica de poetas. Até conseguir as eliminatórias, as semifinais e a grande final, né? E a grande final, ela sempre reúne 6 poetas. Nunca aconteceu uma final com mais poetas ou menos poetas. São sempre 6 poetas. E desses 6,
apenas um Copa do Mundo na França, desde 2008 o Brasil vai participar. O poeta que chegou mais perto dessa competição, que chegou mais perto de vencer, foi o Emerson Alcalde, que é, inclusive, a pessoa que organiza o Slam da Guilhermina, que é o segundo slam do Brasil, e é o primeiro slam que aconteceu nas ruas, e aí foi a partir dele que nasceram outros slams, que cresceu muito. E o Emerson, ele perdeu no desempate, então ele empatou. Eu não lembro quem foi o país, quem foi representante do país que ele empatou, mas ele empatou 3 vezes, aí no último desempate, por 1/10, ele ficou em segundo lugar na Copa do Mundo. Nós tivemos aí vários poetas que já foram. Até então, o Emerson foi o único que conseguiu chegar até a final por uma competição, né? A Roberta, que é quem organiza o primeiro ano, já chegou até a final, mas a Roberta nunca passou pelos processos que a gente passa aqui. Antes, em 2016, o slam tinha quem vencia o slam, ele ia direto para o BR, porque não tinha todos os slams assim. Agora, como cresceu muito o slam no Brasil, todos os estados eles são obrigados a realizar campeonatos estaduais para mandar os seus representantes para o slam BR. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Espera aí. Opa. Okay. Alguém quer perguntar alguma coisa? O Breno quer perguntar. Pode abrir o microfone, Breno. Não. Pergunte, Breno. Vamos lá. Eu confesso que, como sou do interior, nunca tinha ouvido falar do slam. E você me mandou uma competição que você participou, que tem esse lance de cantar e depois poetizar, ou poetizar cantando. A minha pergunta é, isso está sendo introduzido para vir para o interior de cada cidade ou ainda está muito cedo, ainda está se expandindo pelo Brasil? Então, Breno, a gente existe um processo de que quando as cidades elas vão descobrindo os slams, elas têm autonomia para criar seu próprio slam. Então, no dia que você quiser criar um slam dentro de Havaiandava, você tem toda a liberdade do mundo para fazer isso. E a gente, como slammer, como slamaster, porque aí quando o slammer ele vai fazer os seus trabalhos, vai organizar um slam, ele acaba virando slam master. Então, vamos supor, você quer criar um aí, vai andava. Aqui vai andava. Eu posso te dar, sei lá, você vai procurar alguém que tem experiência. Eu posso te dar um suporte para ensinar como é que funcionam as regras, quais são as regras do slam, que é a regra que acontece no Mundial. Aqui no Brasil, as regras elas mudam muito, mas no Campeonato Brasileiro, as regras elas são de acordo com as regras que acontecem Mundial. Então, por exemplo, são 3 poesias autorais de no máximo 3 minutos. E aí tem que ser poesia autoral, você não pode objeto cênico, acompanhamento musical, não pode figurino, nada desse tipo, nada desse tipo, sabe? Então é só o poeta e a poesia. Não tem outras coisas. Então, mas a hora que o interior quiser, a cidade do interior quiser criar um slam, tem toda a liberdade do mundo para fazer isso, entendeu? Vocês podem. Geralmente isso vai acontecendo na medida que alguém que está envolvido na cultura, sei lá, no hip hop, alguém que está envolvido no meio artístico no geral, acha que é um campeonato que dá para ser na cidade e falar, eu quero criar, e é isso. A gente apoia. Inclusive nas escolas, o slam ele tem crescido muito nas escolas e isso tem dado resultados muito positivos, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, mais alguém? de certa forma respondeu, sim. Assim, a minha pergunta, talvez eu não tenha
esclarecido. Você acha que o Islã ele está crescendo numa medida para ser popular entre o brasileiro? Como foi o estouro do hip hop quando chegou para cá? Ou ainda está no começo ainda? É uma coisa ainda que vai demorar um pouquinho para todo mundo saber o que é. Ah, eu sei o que é. Ah, eu já ouvi. Não o fato de ter no interior, mas as pessoas começarem a conhecer o que é. Então, o Islã ele tem crescido bastante, está aqui desde 2008, né, já são 12 anos. Bastante gente já sabe do Islã, já é um movimento que ele só tende a crescer, assim, tem crescido muito. Então, quem não ouviu, quem nunca ouviu falar no Islã, principalmente porque agora a televisão está tendo muito interesse, né, pelo Islã. A gente viu aí, a Globo fez uma edição da Malhação que ela colocou poetas para competir fazendo o Islã. Aí depois teve uma outra novela que fez, eu não sei dizer os nomes porque eu não vejo televisão, não gosto muito, mas eu sei que a Globo fez um seriado da Malhação, uma temporada de Malhação, e também fez uma novela que os poetas que tinham um campeonato de Islã. Então, por meio da mídia, a mídia tem ganhado muito interesse, tem tido muito interesse nesse tipo de atividade, né? Então, a tendência dele nesse momento é só crescer, porque ele já é bem popular, né? Eu também tenho uma pergunta, Paty. Você falou de várias competições, tem o Slam BR, tem o Slam SP, tem o Slam da Guilhermina, tem os regionais, tem o estadual e tem o nacional. Para você, qual que você gosta mais de competir? E se existem pequenas diferenças entre eles, assim? Então, os slams, eles são muitos, né? Por exemplo, eu organizo um slam que chama Slam de Versos. O grito dele curiosamente, chama Curta Amor Livre. Geralmente as pessoas, quando escutam, acham que eu estou falando que o slam é sobre relacionamentos abertos, mas a poesia, essa competição é feita por três tipos de poesia, por 3 rodadas. É uma poesia de 10 segundos, uma poesia de amor, o poeta só pode fazer poesia de amor ou desamor, dentro dessa temática, e a outra é livre de cronômetro, por isso que é curta, por causa dos 10 segundos, amor, que é poesia de amor e desamor, enfim, e livre, que é livre de cronômetro. A gente não vai mais contar a poesia desse poeta. Então, tem outro slam que chama de slam petisco, que é um slam de só 10 segundos. O Michone tem um slam, que é o nano slam, que é um slam, se não me engano, de 1 segundo. Você fala uma palavra, tipo, faz um gesto, sabe? Então, eles são muitos, mas eu particularmente gosto muito do slam da Guilhermina. E tem um outro slam que eu gosto muito, que é o slam Racha Coração, que é um slam de poesia de amor. Ele começa com uma poesia curta de amor, uma poesia curtinha, ou uma poesia de amor, poesia erótica, a gente que decide, mas a gente não pode sair dessa área. E aí, depois, uma poesia de amor. E aí, a outra rodada, eles decidem, geralmente, quando há empate. Então, eu gosto muito do slam Racha Coração. Mas eles são muitos, assim, são de jeitos diferentes, né? Agora estou organizando o Luso, por exemplo. O slam Luso é um slam que vem poetas do continente africano e Brasil, então é uma batalha um contra o outro. E tem um júri artístico, né? Tem os jurados aí que vão julgar a poesia, mas tem apenas um jurado que vai avaliar só a performance, ele não vai avaliar a poesia. O papel dele é avaliar só a performance. Então, é muito disso, sabe? Eu gosto de muito jeito, mas o meu predileto mesmo, na verdade, é o slam Racha Coração. Mais alguém? Por gentileza, essa performance que você se referiu, que é avaliada, seria o quê dentro da poesia? Que performance seria essa? O poeta,
O poeta, quando ele vai competir, é só ele e o corpo dele. Então, ele não pode objeto cênico, não pode acompanhamento musical, não pode nada. Então, eles vão avaliar o jeito como o poeta recita a poesia. Então, tem gente que lê, tem gente que... Eu, por exemplo, não leio. Tem poetas que eles são bem performáticos na hora de recitar poesias. Eles fazem caras, movimentos. Essa é a performance. Então, é como o poeta se movimenta dentro no palco. No nosso caso, como a gente está agora na pandemia, está fazendo slam à distância, como o poeta utiliza a caixinha do Zoom ou do aplicativo que a gente está usando para poder fazer essa competição. Então, isso é caracterizado como performance. Se inspiram em algum poeta, como, por exemplo, que eu sou apaixonada por Braulio Bessa, se eles se inspiram em alguns poetas também, se eles trazem isso com eles nessa competição? Então, a maioria, na verdade, todos os poetas, eu posso falar para você que assim, 100% dos poetas que competem dentro do slam, a poesia, a escrita deles é periférica. Assim, então, cada um tem um tipo de linguagem e tem as suas inspirações, né? Então, não dá muito para a gente saber quem são as inspirações de cada poeta. Eu posso dizer quais são as minhas. E as minhas são as poetas com as quais me relaciono, com as pessoas com as quais eu me relaciono, que eu convivo, minha mãe, minha esposa, enfim, são essas pessoas, porque eu entendo também que poesia é toda expressão de sentimento, é aquilo que a gente sente, e a gente coloca aquilo de alguma maneira. Então, se alguém ele é representativo para você de alguma forma, você se inspira, você fala, poxa, você admira o trabalho de alguém, eu admiro o trabalho de fulano de tal. Por exemplo, a Maju Coutinho, ela é repórter. Então, eu admiro muito a Maju Coutinho pelo profissionalismo, pela pessoa que ela é dentro da TV. Então, isso é uma referência, às vezes isso acaba entrando como posturas de movimento e na hora de criar a performance do poeta, né? O poeta ele usa muito trejeitos, às vezes, das pessoas que eles querem falar. Poesias, elas são assim retratadas desde, digamos assim, falando sobre a natureza, né, sobre o naturalismo, como nem as grandes obras de arte, ou tem assim, assuntos específicos que são denominados para eles falarem ali na hora, como você falou já, né, a respeito assim, que eles têm às vezes 10 segundos ou minutos, não lembro como você falou, ou assim, eles já têm aquela bagagem toda que eles falam de poesias que já foram criadas. Não, eles não podem falar de poesias que já foram criadas, a poesia tem que ser autoral, e o tempo é de 3 minutos. Eu nunca vi ninguém falando da natureza, não, eu já vi, nem falando de obra de arte, o que a gente fala é sobre a realidade, é sobre a nossa realidade, as poesias elas são bem politizadas, então tem uma temática que elas falam, todo mundo é livre para falar sobre o que quiser. Então, tem gente que fala sobre questão racial, sobre racismo, gente que fala sobre política, gente que fala sobre religião, gente que fala sobre desmatamento da Amazônia, enfim, questões políticas e atuais, assim. Então, o slam ele é um movimento muito combativo, né? E é um movimento e é um lugar muito democrático. Então, quando eu venho falar, eu falo muito sobre a questão racial, sobre a questão LGBT. Quando eu falo muito sobre a questão racial, que é a minha pauta principal, tem gente que, por exemplo, que vai falar sobre religião. Então, a gente escuta e não são os poetas que votam, né? Então, existe todo um jurado que é escolhido, o júri popular, o júri elege esses poetas, dão as suas notas, mas as poesias, num todo, ela é algo muito combativo, ela dificilmente vai falar sobre alguma obra de arte. Quando se fala, quando algum poeta ele vai falar quando algum slammer, poeta, vai falar sobre alguma obra de arte, ele vai sempre tecer uma crítica ou falar que ele quer ser aquele artista, ou ele quer ser como aquela obra de arte, mas nunca
dessa maneira como foi colocada, porque a poesia que acontece geralmente dentro do slam, ela não é mais da academicista, ela foge da academia, e é por isso que ela é uma poesia, por isso que é chamada de poesia periférica, por isso que é chamada de poesia marginal, porque a nossa linguagem, nos nossos dias, é algo de fácil compreensão, então sem muito enfeito, sem muito jogo de linguística para que todo mundo entenda, é uma linguagem para que crianças e adultos entendam o que está querendo ser dito. Eu queria aproveitar e deixar aqui meus parabéns a você por defender assuntos tão profundos e importantes para a sociedade, como o racismo e também aí sobre LGBT. Meus parabéns. Gratidão. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Geralmente, quem são os juízes? Eles têm um exemplo, você falou desse, perdão, até eu esqueci o nome daquele rapaz que foi finalista. Mas O Emerson. isso. Quem são os juízes? Como determina? Existe uma regra, uma pontuação que é feita? Você falou que sobre religião pode ser um assunto abordado. Muitas vezes é um assunto muito polêmico também. Então, às vezes, é um assunto que é problemático. Há uma liberdade de expressão, porque quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de movimento LGBT ou feminismo, é uma coisa que a periferia está abraçando, que é o que a gente tem que lutar, que o povo mais humilde, de condições financeiras menores, eles lutam isso, né? Que é uma realidade. Mas a religião, ela também tem uma certa divergência de opiniões. Não só, um exemplo, quando vai um protestante falar, ou um católico, ou um espírita falar sobre isso, é menos comum, eu sei que menos, né? Ali está errado, mas é menos comum ter esse tipo de coisa, ou o Islã realmente ele parte mais para esse lugar vamos falar do que está sendo a nossa angústia aqui dentro da periferia, o que está sendo que a gente tem que batalhar, a nossa luta do dia a dia, nas dificuldades. Como que funciona mais ou menos isso? Eu fiz umas 2 perguntas aí, grandes, né? Vou tentar resumir para você. Uma é a questão de como que são escolhidos os juízes e como são os critérios feitos para avaliar um Islã. E se os assuntos mais abordados realmente são esses com que a periferia sofre de encara de frente, né? Que é entre o que você combate, que é o racismo, o movimento LGBT e também um que você não falou, mas que deve ter muito também, que é o feminismo. É só mais isso, a batalha do dia a dia, ou não? Também tem esse lado mais ou político ou mais religioso? As temáticas elas são diversas, como eu te falei assim. Então, tem gente que fala, eu falo muito sobre todas essas coisas. Eu falo sobre religião, mesmo porque eu sou candomblessista e eu vim da igreja evangélica, então eu sofri muita represária por isso. E aí defendo e ponho o meu ponto de vista. E o Islã é um espaço democrático, que você pode falar, por exemplo, a gente tem evangélicos que batalham dentro do Islã, e eles são muito respeitados lá dentro, assim como nós, assim como eu, que sou candomblessista, e sou muito respeitado lá dentro quando eu ponho... O que a gente faz é uma troca de ideias, não é sentar numa mesa redonda e discutir sobre religião e falar que a minha religião é a certa e falar que a sua é errada. O que a gente faz é falar, olha, isso que acontece desde esse tempo tem me machucado, Eu acho que não pode ser desse jeito, sabe? E aí, então, isso a gente faz pontos. A poesia de Islã, ela é isso. Dentro do Islã, ela é isso. Ela vai falar sobre o que a gente sente no nosso dia a dia. Quais são os preconceitos que me atravessam? Quais são as coisas que me atravessam enquanto candomblessista? Quais são as falas, por exemplo, de um protestante que me atravessam e me machucam enquanto candomblessista, que são falas, por exemplo, que eu não utilizo, que eu não utilizo para ferir ninguém. Então,
são esses apontamentos que geralmente, quando fala-se sobre religião. Então, as temáticas, elas são muito abertas, as pessoas falam bastante coisa sobre tudo que elas sentem, seus anseios, suas angústias. Todas as temáticas são muito mais sobre a nossa realidade, independente de qual seja o meio social, sabe? Se é alguém de periferia ou não, geralmente esse movimento tem crescido muito dentro das periferias, e essas temáticas de política, racismo, religião, LGBT, feminismo, todas essas temáticas, elas são muito bem pontuadas, assim, muito bem pontuadas. Então, mas existe agora, por conta desse movimento, por causa dessa onda de violência contra o povo preto, existe agora um movimento que tem falado muito mais de racismo, fala sobre a estrutura política, mas pontua, sempre tem pontuando em, sei lá, em 90%, 98% das poesias, sejam elas de política, sejam elas de religião, ela vai sempre abordar a questão racial, porque o racismo é estrutural, ele está dentro da estrutura do país, e uma coisa está sempre ligada à outra. E sobre a escolha dos jurados, geralmente é assim: quando você organiza o slam, vamos supor que você organiza um slam aqui em Havaiandava, tem os poetas que se escrevem, você vai procurar, é assim que eu faço, é assim que quem organiza o slam faz, procura jurados que sejam imparciais e que não tenham nenhuma ligação com o slam, ou que sejam imparciais. Então, a escolha do jurado é muito de acordo com o que o Islam Master acha justo. Às vezes você fala assim, eu tenho um professor, eu quero escolher esse professor para ser jurado, eu quero escolher esse músico para ser jurado. No Islam que eu organizo, por exemplo, em um dos que eu organizo 4, em um deles, que é o Islam luso, eu sempre escolho um jurado do continente africano, seja ele haitiano, seja ele angolano, enfim, sempre escolho e aí sempre escolho uma atriz ou um ator para poder fazer o júri técnico. Então, assim, isso fica a seu critério, do que você julga ser justo, que você acha que vai ser justo, mas o que a gente sempre bate a tecla é que sejam imparciais. Então, a nota é sempre dada de 0 a 10, e aí o critério de escolha dos jurados é muito deles, assim, falar, você escolhe a nota que mais mexeu com, você dá um 10 para a poesia que mais mexeu com você, sabe, que você falou, nossa, essa peça fez meu coração acelerar, me arrepiou. Então, são essas instruções que você dá para um jurado, quando ele vai escolher quando você vai escolher para ele julgar a poesia de alguém, porque são 5 poetas, né? Então, são 5 jurados. Então, você escolhe 5 jurados. Na hora de dar essas notas, esses jurados, vamos supor que a gente tenha nota de 0 a 10. Se um poeta tira, por exemplo, 5, 10, a gente vai derrubar 2 notas. Geralmente, a soma derruba a maior e a menor. Mas, quando o poeta ele gabarita, a gente tira os 2 10, ele vai somar 30. Se um poeta tira, sei lá, um 9.9, 2 9.9 e 3 10, a gente tira um 9.9, um 10 e fica com as notas restantes. Então, se tira uma maior, uma menor e soma-se a nota. Então, as restantes. Então, fica 29.9. Então, são 5 jurados, mas soma-se apenas 3 notas. Então, por isso que a gente escolhe, porque a nota do jurado não pode influenciar uma na outra. Por isso que o número de jurados, de notas que permanecem, é um número ímpar, né? Porque é difícil vai ser mais difícil de dar empate, ou enfim, de atrapalhar. Dá muito empate quando o jurado dá muito 10, por exemplo. Aí dá muito empate, mas cada jurado ele avalia de um jeito, do jeito que ele acha que a poesia mexeu com ele, né? Porque é muito sobre isso. O poeta vai falar e isso vai refletir no público ou no jurado. Então, o jurado vai julgar conforme ele acha que ele acha que deve ser feito. E, Paty, esse negócio da imparcialidade eu pude perceber quando eu fui no Slam BR de 2018, porque o Slam BR é o nacional, e aí você me corrija se eu estiver errada. Então, tem pessoas de todos os lugares do Brasil,
de slams que teve as seletivas estaduais ou regionais. E aí, o que o pessoal faz? Leva a caravana dos amigos, dos apoiadores, da torcida. Então, é importante escolher jurados que sejam imparciais, porque se você escolher o amigo de quem está performando, aí fica difícil de você achar que é justo o resultado, né? Por isso que ela está falando da imparcialidade, não é isso? Inclusive eu tenho uma experiência assim, né? Eu não sei se eu te contei, quando eu fui para o SP em 2018, a jurada que pegou a plaquinha para dar nota era a fã de uma das poetas, e era a poeta que a gente empatou para ver quem é que colocava a mão no troféu, né? Nós duas estávamos classificadas para o Campeonato Brasileiro, mas o troféu era apenas uma, tinha que levar o troféu. Empatou, nós empatamos 3 vezes. E aí, uma das juradas, porque geralmente assim, acaba a rodada, troca de jurado. Então, não fica o mesmo jurado para toda a competição. Acabou uma chave, troca de jurado, bota outros jurados, entendeu? Então, o jurado fica por chaves. Nesse caso, quando trocou de jurado e falou, a Roberta deu dá o 10º, a pessoa falou, gente, ó, precisam ser a nota quebrada e tal. Aí entrou uma jurada que era fã da poeta que estava competindo comigo. E aí é óbvio que a nota dela fez toda a diferença, né? Por foi um décimo que fez muita diferença, e aí eu fiquei com o 2º lugar do Campeonato Paulista e ela ficou com o 1º. Isso também não foge do nosso controle, né? Os poetas não têm como saber. Eu não tinha como saber, nem ela sabia que a menina era fã dela, assim. Eu já imaginava, depois, quando eu olhei, assim, falei, tá bom, mas porque eu já tinha visto essa menina torcendo e tal, mas na hora, quando você está na competição, você não consegue focar, sabe? Você consegue perceber quando você sai da competição. Mas durante não. E a imparcialidade é muito importante. Alguém mais quer perguntar mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu... Patrícia? Oi. De novo, Rosa. Estou aqui observando aqui, que eu já puxei aqui, já estou pesquisando aqui na internet. Eu estou vendo um filme que se chama Slam, Voz de Levante. Que coisa bacana! Sim, tem um filme. O Slam Voz de Levante é um filme que foi foi criado pela Roberta Estrela Dalva, que é quem trouxe o Slam para o Brasil. E aí esse filme ele vai contar a história... na verdade, é um documentário que fala mais da história do Slam, da trajetória da Roberta dentro do Slam, de como tudo aconteceu aqui no Brasil, né? Mas é um filme bem bonito. Algo mais? Eu vou então iniciar aqui, gente, a oficina de poesia. E aí eu vou apontar para vocês uma coisa, porque o que acontece? Todas as vezes que eu vou num lugar, as pessoas me fazem a pergunta assim, Patrícia, como escrever poesia de slam? E aí depois eu vou mostrar para vocês como geralmente o perfil da poesia que acontece dentro dos slams, né? Eu vou mostrar agora, é mais fácil. Eu vou recitar uma poesia para vocês, e aí vocês... e eu vou explicar por que as pessoas perguntam isso. Vamos lá. Voa preta, cê não é mais casulo, cê é borboleta. Passei a vida inteira vivendo minhas verdades. Sempre tive RG, só não tinha identidade. Me olhava no espelho e tinha vergonha de mim mesma. Me disseram que eu era tudo. Morena, mulata, eu só não sabia que era preta. Agora se aceita. Depois de tanto negar a minha história, eu me descobri. Eu não estou aqui para ser tua Barbie porque nasci sendo Bayomi. Já sofri calada as tuas humilhações. Hoje, em silêncio, eu não mais sofro. Você só vai com minha cabeça baixa se conseguir arrancar ela de cima do meu pescoço. Eu sou intrepidez, de Harriet Tubman. Sou mulher preta, gorda e nordestina que você não reconhece a luta e insulta, mas ó, eu tô aqui.
E não preciso ser igual a você para resistir. No teu ouvido, eu sou o garfo arranhando o prato. Eu sou a mina que você tentou fazer de capacho, mas não conseguiu. Tu viu que mina preta não é bagunça? Assume teu lugar de privilégio e escuta. Eu sou aquela neguinha que meteu fuga e te deixou passando mal quando você planejou estuprar como um senhorzinho fazendo canavial. Eu sou o silêncio quebrado. Sou a mosca no teu prato e esse você vai ser obrigado a pagar. Eu sou a praga, o feitiço que as bruxas, antes de serem queimadas, lançaram sobre ti. Eu sou aquela que você sempre silenciou, mas hoje, querendo ou não, vai ter que ouvir. Eu sou aquela que, quando você escreve história para mim, eu vou e apago. Eu sou a princesa, que, se depender do meu beijo, você continua sendo sapo. Eu sei bem que, depois de tudo isso, você vai achar que entrou para minha lista negra, mas fique tranquilo e acredite que, na minha lista negra, só entra quem é VIP, e esse não é o teu caso. É isso. Deixa eu só, acho que tem alguém falando aqui no chat. Gratidão, gente. Eu vou agora... E aí, deu mais ou menos para mostrar para vocês como geralmente é o perfil da poesia do slam. Aí as pessoas perguntam assim para mim, Patrícia, como eu faço para escrever poesia de slam? A primeira coisa, gente, é que não existe poesia de slam, existe a sua poesia. Então, a poesia é aquilo que você sente. Independente, se você vai falar sobre racismo de um jeito cheio de métrica, eu acho que é muito... que é justo, sabe? Que é válido você falar sobre isso, é legítimo você falar sobre isso. Eu, Patrícia, não falo... As poesias que eu escrevo, eu não escrevo de mora academicista, eu não me atenho a regras. Então... eu tenho uma escrita livre de amarras, então eu não fico me prendendo a nenhum tipo de regra. Então, a primeira regra para você escrever uma poesia é não se prender a ela, não ter regra. A segunda coisa que eu tenho para dizer é que não existe uma regra para escrever uma poesia, né? E aí parece ser até contraditório. Você disse que a regra para escrever uma poesia é não se apegar à regra, é exatamente isso. A regra acaba não sendo uma regra, né? Então, como não existe uma regra para escrever uma poesia, não existe regra para você ser poeta. Então, eu posso dizer que se você escreve rap, o compositor que escreve rap, ele, antes de qualquer coisa, ele é um poeta porque ele escreve algo melódico, algo que tenha um som muito melódico, algo que tenha um tom musical. Então, o compositor, a pessoa que canta repente, a pessoa que faz prosa, ele, antes de qualquer coisa, ele é poeta, porque poesia é sobre sentir muito, e nós somos seres inteiramente poéticos, sabe? Então, em todas as escalas, em todos os graus, nós somos pessoas poéticas, né? A poesia, ela se autoescreve em nós, com nossas vivências, experiências, conhecimentos, e aí isso faz de nós pessoas extremamente poéticas. O que nos torna poeta, poesia, não são as nossas ações ou ações das outras pessoas, mas o que a gente sente a partir delas. Quando a gente vai escrever uma música, tá aí o Breno que é compositor, ele não vai me deixar mentir, quando ele escreve uma música, não é necessariamente o que ele viveu, mas é muito o que ele sentiu através daquela vivência ou daquela experiência, sabe, do que ele viu, é sobre o sentir antes de qualquer coisa, porque tem gente que vive muitas situações e não vive, e não sente ela, sabe, ela vive, mas não sente. Eu escutei isso ontem de um rapaz que ele falou que ele percebe o racismo, mas ele não sente. Eu sinto o racismo. Eu sei dizer por que as pessoas me seguem dentro dos supermercados. Eu sei dizer por que as pessoas me apontam, por que eu sou sempre suspeita. Ele diz que não sabe, ele diz que não sente isso, sabe? Então e apesar de viver, ele apontou que ele viveu isso, mas ele não sentiu. Então, a poesia, antes de qualquer coisa, é sentir. A gente sente muito tudo. Nós somos seres extremamente poéticos e de uma intensidade para sentir muitas coisas. Então, e para escrever, a escrita ela é sensível, né?
Então, e é o sentir muito que traz essa sensibilidade, né? Então, e cada pessoa, é importante dizer também que cada pessoa é única, né? A escrita é como uma digital. Se você escreve uma coisa, você não vai escrever igual, sei lá, igual o Machado de Assis, o Fernando Pessoa, não vai escrever igual a eles. Eles têm uma métrica, eu não escrevo como eles, assim como outros poetas que falam sobre as mesmas temáticas que eu, não escrevem como da mesma maneira, com a mesma linguagem, sabe, que eu escrevo. Não vai escrever exatamente como eu escrevo, porque é uma digital, são características minhas, né? Então, é importante entender que não existe algum poeta que ele é o melhor poeta. Vamos supor, quando eu competi, participei de uma Copa em Buenos Aires, eu ganhei essa Copa lá. Então, isso não significa, o fato de eu ter ganhado aquela Copa não significa que eu seja uma melhor poeta do que os poetas que competiram. Então, o fato de eu ganhar um campeonato estadual, de ganhar a final de um slam, não significa que eu sou melhor poeta do que os outros poetas que competiram. Isso significa que os jurados tinham que escolher alguém que mexeu, talvez a minha escrita mexeu mais com eles, do que os outros, ou foi um conjunto de tudo, sabe? Tudo mexeu muito e a minha poesia foi só a cereja do bolo, sabe? E aí fez ele me escolher para ser poeta. Isso não faz de mim aí a melhor poeta do mundo, ou a melhor poeta sei lá, do Brasil, ou de São Paulo, seja lá como for. Mas, e por isso, e a poesia lá é diferente, ela como a digital, porque nós somos seres diferentes, né? A gente tem essa coisa de ser muito diferente uns dos outros. Então, é muito pertinente de que a gente escreva sobre aquilo que a gente sente, sobre quem a gente é, sobre o que a gente vê e vive, sobretudo sobre o que a gente vive, porque ninguém consegue falar melhor do que a gente vive do que nós mesmos. Então, uma professora, um professor, ele não tem ninguém melhor que vai falar sobre a sala de aula, sobre o que é ser professor, do que o próprio professor. Quais são as dificuldades que o professor enfrenta na sala de aula, ele melhor do que ninguém consegue falar isso. Não sou eu, que sou, sei lá, que posso ser a mãe de um aluno, sabe? Então, tem muito disso assim. Então, a escrita, ela é individual e ela é algo particular, então ela tem a sua assinatura, ela fala muito a seu respeito, sabe? Fala muito sobre quem a gente é, né? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Agradeço a parte do compositor, mas só fiz umas letrinhas, só pouca coisa. Fico até lisonjeado. Ó, uma compositora falando que eu sou também, mas não foi. Eu falei que eu tinha um pouquinho de conhecimento, mas é bem raso. Fiz Compositor, sim. Umas 5 músicas só, mas vendo você cantar assim... A gente tem dificuldade. É que a gente tem dificuldade não acompanho nada. A gente tem dificuldade de reconhecer os talentos que a gente tem. A gente é compositor, sim. Você, inclusive, é compositor, sim. Pode ter certeza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer alguma outra colocação? Eu continuo, sigo. Ok? Não? Então, qualquer coisa, só vocês podem interromper, viu, gente? Falar, Patrícia, eu vou... E aí eu paro, escuto vocês, tá bom? Pode interromper. E aí, antes de começar, né, a dar dicas de como desenvolver um texto, eu vou lembrar para vocês aqui 3 tipos de textos que são utilizados tanto na poesia quanto nas redações, enfim. A gente tem os textos dissertativos, os textos descritivos e os narrativos, né? Acho que todo mundo aqui, não sei se tem algum professor aí, vai saber dizer melhor a respeito. Mas a dissertação, ela é um texto argumentativo que o escritor disserta sobre determinado assunto, porém sempre com teor opinativo. Então, o texto dissertativo ele é pautado na exposição de ideias, argumentos e pontos de vista do locutor. Por exemplo, eu tenho um texto que eu falo o seguinte: eles erram o alvo porque o objetivo sempre foi acertar o preto. Então, isso, para mim, é um texto
isso é um texto dissertativo, porque tem, além de ter o meu ponto de vista, né, ele é um argumento sobre um assunto que eu conheço bem. Mas isso não significa também que seja a verdade de alguém. Essa é a minha verdade, é o que eu vivencio, é o que eu vejo, a minha opinião a respeito, né? Então, esse é um exemplo de um texto dissertativo. O texto descritivo, ele é baseado na exposição de relatos, objetos, pessoas, lugares, acontecimentos, e por isso que a descrição está pautada na narração minuciosa, sobre a impressão do locutor, sobre a impressão que o locutor tem sobre algo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma fala da vereadora Marielle Franco numa entrevista que ela deu. Ela disse o seguinte: vivemos no mito da democracia racial, mas há uma cor de quem é violentado, de quem morre, de quem está preso. Esse debate é fundamental e nos pauta. Então, ela descreveu sobre quem são essas pessoas, né? O texto narrativo, a característica mais marcante no texto narrativo é que o locutor ele vai contar um fato. A gente vai contar, quando você vai numa poesia, por exemplo, você vai escrever... Geralmente isso acontece em livro biográfico, em biografias, ou acontece muito em romances. Eu tenho um romance que eu escrevo ele todo em primeira pessoa. Então, é a personagem quem narra toda a história, né? Então, a narrativa, o texto narrativo, ele vai falar muito, ele vai contar um fato, uma história. E aí eu trouxe um exemplo de uma abolicionista preta, que é a Harriet Tubman, e ela diz o seguinte, de uma situação que aconteceu com ela: entre as duas coisas eu teria direito, liberdade ou morte. Se não pudesse ser uma, eu teria outra. Então, esse é mais um exemplo de um texto narrativo, que foi um fragmento de um texto, de uma fala da Harriet Tubman. Alguém tem alguma pergunta? Tem algo a pontuar? Patrícia, eu tenho uma curiosidade. Diga-me. Em relação à competição, já surgiu, porventura, algum poeta que declama através da linguagem de sinais, e tem jurados preparados para recebê-los, para julgá-los? Sim, a gente tem vários, nessas competições a gente tem poetas surdos. E geralmente por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o Islã do Corpo, tem o Islã Tá Bom, tem alguns islãs que são poetas, que são... O Islã do Corpo é um islã com poeta surdo, que é um poeta surdo e um poeta ouvinte. Mas, por exemplo, se esse poeta, como aconteceu no Islã BR 2018, vem uma poeta de Curitiba, que ela veio sozinha, ela é surda, ela venceu o Islã lá e veio para cá. E aqui tem as intérpretes que acompanham, então se essa poeta não tem uma dupla de intérprete, que no caso do poeta surdo, ele precisa ter um ouvinte para falar a poesia, se por um acaso ele não tiver, a intérprete de livros é que vai fazer essa tradução simultânea. Mas está preparado sim para fazer. Não são todos os islãs que têm intérprete de Libras, mas pelo menos no Campeonato Nacional, os islãs que eu organizo, o campeonato estadual tem sim. O Islã do Corpo, o Mini Islã, tem alguns islãs que eles têm sim intérprete de Libras. Muito obrigada. Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria saber se na sua poesia você consegue identificar uma propensão maior a ser narrativa, descritiva ou dissertativa. Como é que você vê, que tipo de escrita você utiliza mais nas suas poesias? Eu tenho
muitas poesias, e para cada uma delas eu tenho um tipo tipo de texto, né? Então, mas a grande maioria dos textos, elas são muito dissertativas, assim, ou descritivas. Então, eu vou pautar, faço pauta minuciosa assim, sobre algumas coisas, relato fatos, mas eu também faço argumentações, faço dissertações de certos assuntos. Então, eu meio que viajo meio que perpasso entre essas duas temáticas, de dissertação e descrição. Muito mais do que a narrativa, por exemplo. Ok, obrigada. Mais alguém? Nada? Vamos lá. Uma coisa que a gente sempre usa também, sempre escuta, eu escuto muito as pessoas dizerem, as pessoas falam assim, mas escrever é um dom, eu não tenho dom de escrever, não, compor é um dom. Escrever não é um dom, é uma prática. Então, tudo que a gente já precisa quebrar esse mito de que eu escrevo, o que eu escrevo é um dom. Acho que tudo que você precisa adquirir conhecimento para fazer não é dom, é prática. Então, e a prática traz a perfeição, né? Traz o aperfeiçoamento. Na medida que você escreve, na medida que você lê, por exemplo, você vai ler um livro que vai falar sobre, sei lá, de sociologia. Por mais que a gente não perceba, a gente começa a abrir os nossos, a nossa visão para outras, a gente começa a ter um outro olhar das coisas. E não que a sociologia influenciou, é que a gente também tem influência da sociologia, mas da filosofia, da sociologia, é que a gente acaba sendo mais crítico quando a gente vai fazer as coisas. Então, existem equiparações, por exemplo, de situações. Então, não tem como você falar que escrever é um dom, e eu falo, eu nem escrevo. Você realmente não tem um dom da escrita porque você não escreve. Isso porque escrever também não é dom, é uma prática. Se você pratica, você vai escrever. Tem vários relatos de gente que fala, eu cantava muito mal, e aí eu fiz aula de canto, e aí eu aprendi técnica vocal, e hoje eu canto. Então, eu conheço várias pessoas que tem isso, sabe? Aprendi a técnica e tá aí cantando, ganhando muito dinheiro fazendo isso. Mas, voltando para a escrita, eu vou voltar muito a dizer, porque escrever, assim como ser poeta, é muito mais do que você escrever no papel, muito mais do que você ter um livro. A escrita não depende do dom, não é algo que nasce com você, né? Então, você desenvolve isso. É óbvio que existem pessoas que vêm perceber, de entender, de sentir mais as coisas do que outras, mas isso não significa que você não saiba fazer isso, você sabe fazer do seu jeito, e a gente volta para aquele lugar de que a escrita é como uma digital, você nunca vai escrever como eu escrevo, você nunca vai escrever como, sei lá, como Emerson Alcalde, como Mariana Félix escreve, você vai escrever do seu jeito. Quando eu comecei a escrever, eu tinha muito uma escrita, quando eu voltei, na verdade, a escrever, eu tinha uma escrita muito parecida, era uma escrita muito culta, então eu usava, porque eu lia muito escritor academicista, eu lia e lia bastante Nietzsche, eu lia a Bíblia, porque eu era evangélica, então as expressões que eu usava, eu lia muito mais a Bíblia, as expressões que eu usava eram expressões muito parecidas com as expressões, com as palavras que tem na Bíblia, tu vais, essas coisas, sabe? Então, quando eu escrevia, a minha escrita era nesse nível assim. Eu passei também a frequentar outros lugares, a ler outras coisas, a ter outro tipo de acesso.
e sentir as coisas de um outro modo que não fosse daquele que me era posto, que era colocado. Então, eu comecei quando você tem acesso a outras coisas, que não uma única coisa, você acaba ampliando. Oi? Você acaba ampliando a sua Pode visão. continuar. Você acaba ampliando a sua visão e o seu senso crítico, né, para desenvolver algo, para escrever. Você defende. Nós somos seres pensantes, né? E quando a gente defende ideias, a gente defende ideias e que a gente sente muita dificuldade. A gente fala muito, mas a gente tem dificuldade na escrita. Mas a escrita é necessariamente aquilo também que a gente fala. Então, se você for pôr no papel aquilo que você fala, você está escrevendo, você tem o dom da escrita, então, porque você tem o dom da fala. Então, o pensar, ser pensante, sabe? Nós somos seres pensantes, formadores de opiniões, então isso faz de nós ser pensante. Eu acho que a vida, viver é um dom, né? O resto é aprendizado, a gente aprende no decorrer do tempo. Eu queria... Está tudo bem, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Pergunta, interajam, porque esse aqui não pode ser um monólogo. Quem tiver alguma colocação, tem algum texto que escreve, quer mostrar. Alguém? Não? O pessoal tá tímido. Tá, né? Essa é a hora de perguntar, gente. Aproveita. Sim. Oficina interativa. Tá. Continua aí, Paty. Tranquilo. Eu vou... Peraí. Beleza. E aí eu vou partir agora para a dica de ouro, né? E o que seria aí essa dica de ouro? Deixa eu só mudar aqui meu... Aí. Importante pontuar de novo que qualquer pessoa pode escrever poesia, compor música, contar uma história. Então, quem traz o aperfeiçoamento é a prática. Ninguém nasce assim, escrevendo igual o Camões. Ninguém nasce com isso. Então, desapeguem da métrica e dessas regras, que essas regras não foram impostas pela gente, né? É a primeira dica de hoje. Acho que o Breno quer perguntar. Peraí. Tá bom. Pergunte, Breno. Acho que não é uma pergunta, mas é mais um comentário mesmo. Uhum. Você falou que não tem uma pessoa que tenha o dom de escrever uma poesia, ou até mais além, ou um livro, ou um slime, participar de alguma coisa desse tipo. A minha experiência como compositor, que foi bem pequenininha, foi muito naquilo que eu vivi e que eu presenciei. Uhum. Fazer essa singela e pequenininha homenagem que eu fiz para você foi a primeira coisa que eu compus que não foi nada com que eu vivi e nada do que eu via também. Eu tive muito que imaginar e trazer uma coisa que eu apenas li, um pedacinho, e tentei tirar para fazer essa pequena poesia, essa singela homenagem, na verdade. Acontece muito com vocês, que são compositores, de buscar a inspiração também naquilo que não se vive, mas, de repente, sei lá, eu não conheço muito sobre o islamismo, mas eu vou escrever um pouco. Eu dei um exemplo que fugir bem da lógica, né? Uhum. Não conheço. Eu não conheço sobre judaísmo, ou sei lá, alguma outra coisa que não venha, algum outro movimento. É comum ou é mais fácil mesmo
o poeta se adaptar àquilo que ele já vive, àquilo que ele vê as pessoas vivendo, ou de repente ele pode tirar alguma coisa de algo que ele não conhece, que ele não vive? Ó, tudo é muito possível, Breno, mas, por exemplo, quando você fez esse texto, você falou, você imaginou, mas para você imaginar, você teve que sentir alguma coisa, né? Você viu lá minha bio, você viu vídeos meus, coisas que eu te falei, e aí você sentiu. E a escrita sobre, antes de qualquer coisa, ela é sobre sentir, né? Quando você faz algo que você... Geralmente quando eu recebo... a gente que é do Islã, né? Recebo muita proposta, assim, de alguma empresa falando, eu queria que você fizesse uma poesia sobre tatuagem. Tem gente que tem muita facilidade de fazer sobre uma temática que não conhece. É perigoso você falar sobre algo que você não conhece, porque fica muito raso, né? Fica raso, algo que é proposto para você. Eu vou escrever. O cara me convidou uma vez, vou dar um exemplo, que o cara me convidou para falar sobre tatuagem. Eu não entendo de tatuagem. Eu tenho 2 tatuagens, mas eu não entendo de tatuagem. Eu entendo das minhas tatuagens, as tatuagens que eu tenho. Mas eu não entendo. Oi? Não querendo te cortar, mas nesse assunto foi para mim extremamente complicado, porque quando eu comecei a fazer de você, eu queria frisar que você só nasceu na Bahia e que depois foi mudando. Mas esse refrão calhou tanto de baiana, é o dom, e eu falei assim, meu Deus, e se não é algo que ela valoriza tanto, algo que ela luta tanto, né? Tipo, eu valorizei eu fiz um versinho e coloquei um texto falado. Um versinho e um texto falado. E sempre nesse versinho tinha, né? É o canto, é a rima, é a poesia, é um dom de baiana, é um dom de menina, e depois eu trocava só o finalzinho. E ficou muito... É um dom de baiana, né? E eu falei, meu Deus, como será que ela vai reagir? Será que eu deveria ter pegado outra coisa? Como eu falei para você, foi difícil. Eu vi alguns vídeos, mas foi muito superficial, não deu para ter uma noção daquilo. Então, e eu foquei em algo que talvez eu não saberia se era legal para você. Mas você entende que antes de você construir, você foi lá e você foi buscar? Então você não estava no todo errado. Você não estava errado. Você não errou no que você disse. Então você sentiu o que você escreveu, porque foi algo que veio de você, não foi algo que Breno, faz isso. Como é que você sabe de tudo isso que eu construí? Sabe? Quem te trouxe isso, se não os sentimentos que você tem, que você percebeu diante de tudo que você viu? Porque eu percebi que você colocou percepções suas diante de tudo que você viu. Então isso é sobre sentir. Então você não está errado. Você não estava errado quando você construiu. Quando eu falo que existe um perigo, por exemplo, da gente falar sobre uma temática que é, por exemplo, igual o cara falou, vamos falar sobre tatuagem. Eu não conheço sobre... É muito mais fácil eu falar, por exemplo, você fala assim, vamos falar sobre... sei lá, sobre o feminismo dentro do movimento preto. O que você acha sobre o mulherismo? Eu vou saber te dizer a respeito, porque eu conheço, uma temática que eu conheço. Eu não posso falar sobre... e é perigoso, inclusive, essa está numa dica de ouro que eu vou dar agora, é muito perigoso você falar sobre uma temática que você não conhece. Por exemplo, eu não posso falar sobre ser mãe, porque eu não sou mãe. Eu sou tia. Eu não sou mãe, sabe? Então, eu não sei... quando uma mãe... Porque uma vez eu li num lugar e que dizia assim, quando um filho perde uma mãe, ele é órfão. Quando a esposa perde o marido, ela é viúva. Mas quando uma mãe perde o filho, é o quê? Que nome que dá para isso? A gente não tem nome. O que dá para isso? Então, quando uma mãe fala assim, perdi meu filho, tá me doendo muito, eu não posso nunca falar assim, eu imagino que você está sentindo. Não imagino, porque é uma dor que eu não sou capaz de imaginar. Eu não vivi isso, eu não sei o que é isso.
sabe? Então, é óbvio que eu posso ser sensível a isso e tentar minimamente oferecer abrigo, oferecer reconforto para essa pessoa, mas nem de longe eu vou saber o que é isso, sabe? Então, quando te propõe para fazer algo, sei lá, faço a poesia falando sobre carro, eu não conheço de carros, o que eu sei de carros é que tem 4 pneus e uma roda, e um volante. Então, isso vai ficar muito engessado muito engessado e muito superficial quando você não ama aquilo que você tá falando, sabe? Então, geralmente você sente essa diferença quando você sente o que não é verdade, você sente a inverdade naquilo que você faz. Quando alguém diz alguma coisa assim, ó, mas eu do fundo do meu coração eu acho que você merece mesmo. E quando essa pessoa está mentindo, você não sente que ela está mentindo para você? Então, porque quando você fala sobre algo que você não acredita, fica muito nítido. Que é algo que você não quer, algo que você não acredita, fica muito nítido, entendeu? Fica muito transparente que é algo que você não quer. Nem se ela te olhar nos olhos, você vai... Se ela te disser isso, te olhando nos olhos, você vai principalmente, você vai perceber que ela está mentindo. Você vai falar, não tô sentindo cheiro de mentira aí, sabe? Isso é nosso, isso, e a gente continua sobre o mesmo lugar, que é sobre sentir, né? Aí, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Além do Breno, alguém tem mais alguma coisa a colocar? Quer dizer alguma coisa? Todo mundo está bem aí? Tem alguma dúvida? Vou começar a chamar pelo nome, hein? Fazer igual o professor. Vou chamar pelo nome! A gente tem bastante professor aqui. Viu? Se vocês tiverem dúvida, não só de vocês, mas dos seus alunos, alguma coisa que vocês estão percebendo na sala de aula, de alguém que tenha, sei lá, né, Paty, algum aluno que tenha o dom para poesia e vocês queiram tirar alguma dúvida com a Patrícia, agora é a hora. É importante dizer também que eu já falei lá no início que esse movimento de essa competição dentro das escolas, elas têm transformado muito a postura dos alunos, viu, gente? De ser mais atento, de se dedicar mais às aulas, de estar mais ligados à leitura, porque a competição ela acaba atraindo, né, a atenção desses jovens. Né? Então, tem mudado muito a postura desse jovem dentro das escolas. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, ou se tiver interesse depois, sei lá, ano que vem, sei lá, quando que a gente vai sair da pandemia, né? Mas se tiver interesse em, quero levar para a escola que eu dou aula, queria que você mostrasse. Eu tenho alunas, eu inclusive faço oficina, sou voluntária numa escola em Santos, e as minhas alunas competem dentro do circuito nacional. Eu tenho uma aluna que publicou livro com 12 anos de idade, a gente ajudou esses alunos a publicarem seus livros. Então, é algo muito possível, assim, muito próximo de nós, né? Então, se alguém tiver interesse, quiser entender como é que funciona mais, depois procure um slam interescolar, que é um slam que existe uma competição entre as escolas, aqui dentro de São Paulo, que é incrível. Então, se alguém tiver interesse e quiser falar sobre, eu estou super aberta a isso e a gente pode conversar, sei lá, dar dicas, como criar um slam, enfim. Tá bom? Vamos lá. Alguém tem alguma coisa a dizer? Alguma pergunta a fazer? Não? Sim? O povo tá tímido, né? Vamos lá. Vamos às dicas de ouro. A primeira dica é para você seguir seu coração, porque a escrita é muito intuitiva, né?
você tem muito a dizer, a gente tem muito a dizer, né? Então, seja honesto consigo mesma, consigo mesmo. Lembra do que eu falei no início, que a poesia é principalmente sobre sentir muito. Então, quando você for escrever alguma coisa, não tenta impressionar com as suas... Minha mãe, Oi, alguém falou alguma coisa aqui? Não, pode continuar. Tá. Quando você for escrever alguma coisa, seja honesto com você mesmo, sabe? Com vocês mesmos, assim. Diga o que você está sentindo. Depois você organiza os seus pensamentos, se você quiser colocar uma métrica, se você quiser colocar rima, às vezes trocar palavra, mas antes de qualquer coisa, escreva assim, honesto com vocês mesmos. Sejam honestos consigo mesmos, sabe? A honestidade que às vezes você acha que falta nas pessoas, para com você, seja você honesto consigo mesmo. Se respeite o seu tempo, o respeito que você sente, e coloque no papel aquilo que você sente. Depois você decide se você vai mostrar isso para alguém, se você vai só rasgar, mas faça isso pelo prazer de pôr para fora, pôr o que você está sentindo para fora, porque às vezes a gente faz as coisas e a gente carrega muita... vamos supor, a gente tem uma discussão com um colega de trabalho, a gente gostaria muito, muito de falar, olha, eu quero que você vá para a Cucunha. E a gente não tem coragem de falar isso, a gente volta e fica magoado. Eu aprendi uma coisa na minha casa de axé, que ela diz o seguinte, carrega no peito só o que você vai usar. Não vai usar mágoa? Não leva no peito, não vale a pena, sabe? Vai usar para quê? Não é ornamento, não vai te servir para nada, não vai te ajudar em nada. Só vai fazer mal, só faz mal para quem está sentindo, sabe? Então, a primeira dica de ouro é sobre a gente sentir, ser honesto com a gente mesmo e sentir aquilo que a gente está falando, mas sentir de verdade, sabe? Nesse tempo, nesse momento. Não for escrever, sinta nesse momento, sabe? O que você está sentindo agora? Eu estou sentindo sono. Tudo bem se sentir sono, sabe? Quando você for escrever, seja honesta consigo mesmo, sabe? Diga o que você está sentindo, sem medo de represária, sem medo de alguém falar, nossa, isso que você faz não é poesia. Muita gente diz que o que eu faço não é poesia. Inclusive, a academia diz que o que eu faço não é poesia. Mas eu estou viajando do Brasil com a minha poesia, com que eles dizem que não é poesia, sabe? Eu cheguei em outros lugares, tenho conquistado espaços em outros países com aquilo que a academia diz que não é poesia, sabe? Então, várias pessoas fazem TCC com a minha não poesia, sabe? Mas antes de qualquer coisa, antes de mostrar para a academia, de querer provar para a academia que o que eu faço é poesia, não, eu sou honesta comigo mesma, com o que eu sinto, sabe? Eu acho que é isso que faz a diferença, é sobre ser honesto consigo mesmo, sabe? Sabe aquela conversa que você fala, quando você põe o seu filho e fala assim, fala a verdade, seja sincero, sabe? E às vezes você deixa de penalizar você vai lá no intuito de penalizar aquela pessoa, de castigar, ou enfim, de penalizar ela por alguma coisa que ela fez, ela senta com você e ela é sincera, ela se abre, sabe? Fala, olha, eu fiz isso por isso, eu estava sentindo assim, e você sente que é verdade. Então, sinta a verdade no que você fala, não tem que impressionar o papel, porque o papel não se importa se você vai impressionar ele, sabe? O papel está ali para isso, para você descarregar tudo que você sente, ele suporta. O papel suporta o peso do que você sente, quem não suporta o peso do que você sente é você mesmo. Então, o papel está aí para isso, sabe? Para a gente descarregar aquilo que a gente sente. Então, a primeira dica é seja honesto com você mesmo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma poeta que ela chama Luz Ribeiro, ela tem uma poesia que chama Meninos Milímetros, e aí eu peguei só um fragmento, que ela diz assim, seus milímetros, seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos sentem metros. Essa poesia, a Luz Ribeiro fala sobre esses meninos de periferia, que entram para o tráfico, mas que, no fundo, só quer um pai, uma mãe, um chinelo que lhe caiba no pé, é exatamente isso que ela fala, um chinelo que lhe caiba no pé. Sabe? São meninos que usam 35, que calçam 35, mas usam 40, 44, porque é tudo que tem, sabe? Então,
a primeira dica é muito sobre sentir. Nós somos seres profundamente muito, e não tenho medo de serem honestos com vocês mesmos quando vocês forem escrever. A segunda dica de ouro que eu quero dar é para que vocês sejam claros, sabe? Não tentem enfeitar o que você tem a dizer. Eu acho muito da hora quando alguém escreve com métrica, ainda que você escreva com métrica, mas seja claro, se faça entender, sabe? Não deixe, se você quer dizer alguma coisa, não deixe ponto para que as pessoas, que sua frase tenha duplo sentido, e que as pessoas tenham dúvida do que você está querendo dizer, sabe? Então, se você está querendo dizer algo, então diga, sabe? Se você quer falar das flores, fale das flores, não vá para a primavera, não corte e volta, não dê caminhos muito longos, porque quando você corta muito, quando você pega muitos você dá muita volta, o texto ele fica cansativo e ele fica cansativo para quem está lendo, para quem está escutando. Quem está lendo já percebe que você quer falar, às vezes já percebe que você está querendo falar das flores, sabe? Eu quero falar das flores. E aí você fala, porque as primaveras... Aí você chegar nas flores. Ontem, eu estava fazendo uma poesia, eu estava fazendo uma oficina, e a menina disse assim, qual é o seu sonho? Meu sonho é trazer as pessoas para o meu mundo, escrever coisas que as pessoas tragam para o meu mundo. No final das contas, ela queria dizer que o sonho dela era ser escritora, sabe? Ela já podia ter dito, o meu sonho é ser escritora. Eu escrevo sobre coisas, eu escrevo sobre ficções, então eu queria que as pessoas saísse um pouco da realidade, entrasse um pouco nessas ficções. Então, ela poderia ter dito isso, mas ela enfeitou muito, e aí, no final das contas, ela disse, eu quero ser escritora, sabe? Então, seja claro no que você tem para dizer. E aí, eu vou te dar um exemplo de uma poesia, né, uma poeta chamada Deusa Poetisa, que ela tem uma poesia que chama Autodeclaro. Eu peguei um fragmento. E aí ela diz o seguinte, vamos pôr as cartas sobre a mesa. Preto não teve chance de saber nem que tua raça tem beleza. Nessa poesia, ela ironiza, ela fala que Preto não tinha sido humilhado, que ele não foi rechaçado, que ele não foi assassinado. E aí, para ela chegar nessa... Ela faz todo o jogo contrário, né? E aí, nesse momento do texto, ela fala, agora vamos pôr a carta sobre a mesa. Preto não teve chance nem de saber que sua raça tem beleza. Então, vai direto ao ponto, sabe? Não corte muitos caminhos, não tenta enfeitar, não tenta deixar a coisa bonita, que às vezes a beleza não está na simplicidade, sabe? Às vezes você pode falar, tipo, eu vi um cara, eu me lembro na Bahia, que eu estava na Bahia, vi um cara que ele eu soube dessa história, na verdade, eu era criança, e eu lia muito, e ele falou, a redação dele foi para falar sobre o oceano. E ele falou assim, eu sou uma gota no meio do oceano, nessa gota eu me afogo. Isso foi tudo a redação dele. E ele tirou, tipo, uma nota muito alta, porque foi extremamente profundo o que ele disse, e ele não precisou cortar volta, sabe? Então, quer falar? Vai direto ao ponto, não fica cortando, fazendo muito rodeio, mesmo que a gente também não gosta, né? Gente que faz muito... Quando alguém chega, olha, eu queria falar com você, mas... tá bom, vai direto ao ponto, sabe? Não é assim que a gente faz? A gente não gosta que as pessoas fiquem cortando muito, dando muita volta. A gente dá uma volta, vai ficar tonto. Melhor ir direto ao ponto e acabou, já resolve logo o problema de uma vez. Papum, entendeu? É isso. É disso que eu estou falando, é isso que eu quero falar. Então, a sua escrita ela fica mais interessante, ela também ela não deixa dúvidas, então não deixe dúvidas no que você quer dizer, sabe? Não abra espaço. Se você não quer deixar espaço para dúvidas, se você quer deixar, é ótimo.
Aí você usa de outros, você usa o trocadilho, você usa o duplo sentido, mas se você não quer deixar, tá tudo bem, sabe? Seja direto, sabe? Fale o que tem que falar e ponto. E a nossa terceira dica de ouro é o seguinte: entenda qual é o lugar, qual é o seu lugar em relação a determinados assuntos. E muitos poetas, por exemplo, pecam por não compreenderem o seu lugar na hora de escrever uma poesia, por exemplo. Entendeu? Você pode falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Então, sobre as suas vivências, sobre coisas que você não vivenciou, mas você não pode se apropriar de um discurso e querer agregar na luta que simpatiza. A grande questão é que, aliás, você não pode se apropriar de um assunto, né? Mas a grande questão é que você não pode se apropriar da vivência. Você pode falar do assunto, mas se apropriar da vivência, não. Eu posso falar, por exemplo, eu disse mais cedo, eu posso falar sobre a maternidade, mas eu posso falar sobre a maternidade como filha, eu não posso falar como mãe, porque eu nunca engravidei. Sabe, eu não tenho experiência de perder filhos. Eu não perdi filhos, sabe? Eu não posso falar sobre a perda de uma mãe, sabe? No lugar de uma mãe, como se eu fosse uma mãe. Eu não posso falar sobre isso. Eu posso falar dessa perda, mas qual é o meu lugar? De que lugar eu estou falando? Qual é o meu posicionamento sobre isso? Bem como um homem, ele não pode falar sobre opinar, por exemplo, sobre aborto. Ele não pode falar, porque ele não é mulher, ele não sofreu as mazelas, ele não sofreu os estupros, ele não tem útero, ele não sabe como é. Porque o homem, ele aborta desde que o mundo é mundo, quando ele abandona os seus filhos. Você entende? Então, é importante entender qual é o seu lugar de fala, sabe? É importante a gente entender, a pessoa branca, ela pode falar sobre racismo? Sim, ela pode e deve falar sobre racismo. Sabe? Qual é o lugar dela? Ela não pode dizer que ela sente, porque ela não sabe na pele o que é racismo. Sabe? Então, qual é o lugar? Qual é o lugar dela nessa temática? Você entende? Então, assim, a gente precisa, quando você for escrever, então avalie, seja sensível ao ponto de avaliar qual é o seu lugar de fala, sabe? Entender que é esse lugar de fala, e nós não somos proibidos de falar absolutamente nada, sabe? Absolutamente nada. Mas quando você entende qual é a maneira que você vai falar, por exemplo, quando um advogado ele vai defender alguém, ele não fala no lugar do criminoso, ele não fala no lugar do culpado, de alguém que está sendo culpado, sabe? Ele fala no lugar de alguém que está partindo em defesa. Então ele sabe qual é o lugar de fala dele. Porque não foi ele que, sei lá, que cometeu aquele crime, ou não foi com ele que aconteceu o problema, sabe? Então, ele sabe qual é o lugar de fala, qual é o lugar dele, sabe? Ele monta a defesa dele a partir do lugar onde ele está. Então, eu não posso jamais falar... eu sou uma mulher, por exemplo, eu sou mulher, sou preta, sou lésbica, candomblessista, eu não posso nunca falar no lugar de querer representar mulheres trans, por exemplo, porque eu não sou trans, eu não passo por transição, eu não sei o que é isso. Eu sou mulher cisgênera, e eu não posso falar no lugar de uma mulher trans. Então, eu deixo que a mulher trans fale sobre ela, deixe que ela fale sobre as dores que ela passa, os enfrentamentos, sobre os atravessamentos que ela tem por ser uma mulher trans, sabe? Eu sei o que é preconceito por ser, eu sei o que é racismo, eu sei o que é lesbofobia, sabe? Eu sei o que é xenofobia porque eu sou preta, eu sou lésbica, eu sou nordestina, eu sou candomblessista, eu sei o que é intolerância religiosa, isso tudo eu sei, mas eu não sei o que é transfobia, não sei, eu não vivencio isso. Eu posso partir em defesa, criar um texto, escrever um texto em defesa das pessoas trans, mas eu não posso falar como se eu fosse, porque eu não sou, não é meu lugar de fala, sabe? Então, é importante a gente ter esse cuidado, que a gente quer muito, às vezes a gente quer muito falar, a gente sente muito, quer falar muito sobre uma coisa, e aí a gente acaba tirando o direito do outro falar, e o outro sabe falar. Falaram há anos,
por nós. Quando uma mulher, eu vou dar um exemplo, quando uma mulher ela está dentro de um grupo, ela está dentro de um grupo e ela que tem, sei lá, sejam homens, tem um grupo de pessoas e tem homens e mulheres envolvidos. E uma mulher diz aqui, ó, mas essa chave, ela é verde. E aí, ainda que essa chave, ainda que ela tenha razão, se um homem, e o povo, não, mas não é verde, mas se um homem fala assim, olha, essa chave, ela é verde sim. Pronto. Ela precisou do aval de um homem para dizer que a chave é verde, para as pessoas acreditarem que ela é verde. Basta ela dizer, ela sabe falar, basta as pessoas darem ouvidos para isso. Sabe? Então, a gente precisa entender, e não é ofensivo você entender quais são os seus privilégios e quais são o seu lugar de fala, não é ofensa, porque isso é uma construção interna. Isso não vem de dentro para fora, é de fora para dentro. Sabe? A gente vê e, ó, poxa, a gente constrói isso aqui, a gente mexe nisso aqui, e aí a gente parte em defesa, sabe? Então, eu não posso falar sobre nesse lugar, sabe? Eu não tenho opinião para dar, porque esse não é meu lugar. Eu posso falar o que eu vejo. Houve ontem na oficina também as pessoas falando, eu tive alguns casos de sofrer abuso policial, de abordagem abusiva. Eu posso falar dessas pessoas, das abordagens abusivas que eu sofri. Eu não posso falar por todos os policiais. Posso falar desses policiais. Foram essas abordagens que eu tive. E é deles que eu falo nas minhas poesias. São dessas experiências. Então, se você quer falar sobre... É muito mais seguro que você fale sobre o que você construiu, sobre o que você vivenciou, sobre o que você experienciou, do que você criar uma opinião rasa e falar, não, eu vou... É simples. Você pode muito bem partir em defesa, falar sobre, sem tomar lugar. Sabe? Sem dizer, eu acho que esse é meu lugar, eu posso falar. Não, você pode falar sim, mas entender qual é o seu lugar de fala nesse rolê todo. Alguma dúvida? Só para a gente partir para o exercício e vai para o intervalo, fazer um intervalinho de 10 minutos? Eu ia te falar isso, a gente tem 20 minutos para encerrar. É mesmo? Aí, se você quiser, vai até 4h30. Ah, tá bom. Então, acho que não vai rolar muito intervalo. Não, tudo bem, eu passo o exercício e eu estava achando que era 5h30. Estava na cabeça que era 5h30. É que esse é o presencial. Aí no virtual a gente teve que diminuir um pouquinho. Reduziu. Tá bom. Eu vou passar o exercício aqui, aí eu quero que vocês... agora eu vou precisar que vocês participem, tá, gente? O exercício... Eu quero que vocês completem a frase. Por exemplo, eu coloquei a frase 1, amar é escambo. E aí eu queria que vocês, de forma aleatória, abrissem o microfone de vocês e dissessem o que é amar para vocês. Amar é... E aí completem a frase para mim, por gentileza. Amar é... Pode ser a Edna. Liga seu microfone, Edna. Amar é? Sofrer. Amar é sofrer. Boa! O que a gente mais faz é sofrer. Com Lígia. certeza. Lígia, amar é? Lígia Karina. Complete a frase para mim, por gentileza. Amar é? Eu não estou conseguindo te ouvir. Seu microfone estava ligado, mas mesmo assim eu não consigo te escutar. Não está rolando. Vamos fazer o seguinte, mas eu acho que ela disse que é ser feliz, não é isso?
Isso, amar é ser feliz. Elisete, amar é o quê? Não consegui te ouvir, meu bem. Amar é se doar. Amar é se doar. Deixa eu ver aqui. Maria Aparecida, amar é Nutrir um sentimento bom por alguém. nutrir um sentimento bom por alguém. Pronto. Vivian. Amar é Compartilhar. compartilhar. Boa. A segunda frase que eu tenho aqui é depressão deveria ser instrução de como abraçar apertado. É uma frase minha, essa frase é de uma camiseta que eu tenho. Depressão deveria ser instrução de como abraçar apertado. Então, depressão deveria ser... Breno, me responda, o que deveria ser depressão? O descanso de um guerreiro que foi diante de uma batalha muito forte. Descanso de um guerreiro. Descanso de um guerreiro. Pronto. Melhor, posso mudar? Pode? As feridas abertas de um guerreiro que não cicatrizaram. Pronto. Eu estou dando um exemplo sobre... Eu estou dando um exemplo, estou colocando aqui no chat outra frase com a palavra amar, tá, gente? Só para vocês entenderem como a gente consegue brincar com as palavras. Aí está aqui no chat. Depressão deveria ser Marta Adas, diga para mim, o que deveria ser depressão? Complete a frase, por gentileza. Tá desligado o seu microfone, meu bem. Aí, deu certo? Pronto. Depressão deveria ser extinta da vida de todas as pessoas. Não deveria existir ela nunca. Então, amar, se doar, ajudar o próximo incondicionalmente. Pronto. Perfeito. A Marisa respondeu aqui, colocou aqui no chat, amar é cuidar. Depressão deveria ser solidariedade. Amar, viver para o outro. Eu coloquei aqui como exemplo para vocês a palavra amarelo. Amar é elo de ligação. Só para vocês entenderem que a gente pode brincar com isso também, com as palavras, né? Então, do amor ser um elo entre as pessoas. Deixa eu ver aqui quem mais. Gente, vocês podem colocar aqui no chat também, caso vocês estejam com vergonha. Eu quero saber quem é o Galaxy A6. Tá sem nome aqui, eu queria muito saber quem é. Você pode abrir para eu poder ver o seu rostinho? Por favor. Amar e respeitar o próximo. Amar e desafiar-se. Quem está no Galaxy A6? Aqui. Tainá Souza. Depressão deveria ser empatia. Boa. Deixa eu ver aqui. Depressão deveria ser união. Amar é respeitar. Boa, Neuza. Odete Nunes. Amar é compartilhar, ter empatia. Eu já ia te chamar.
Aí passou. Mas que bom que você colocou aqui no chat. Graziele. Boa, Grazi. Geise Moura. Depressão deveria ser compartilhar. É esse tropeço que cobra mais alto preço. Amar é difícil, mas é lindo. Exato. Alessandro, você pode falar comigo? Tainá, amar é se doar. Lucineia, amar é se doar, é ser feliz. Massa. Milena Dias, vocês podem colocar aqui no chat, gente, que eu estou lendo. Depressão deveria ser não dor. Não ser dor, aliás, sim. Amar e viver as emoções. Massa. Então, gente, o que eu coloquei? Oi. Comigo, eu tenho a experiência própria, Raquel. Eu acho que depressão é sentir amor no coração, sentir amada, sem precisar pedir perdão. Porque minha mãe é depressiva e tudo que ela faz, ela pede perdão. Entendeu, Patrícia? Sim, é que teve interferência? Teve interferência? Repete para mim, por favor. Eu acho assim, Raquel, tá? E eu acho assim que amar é sentir amor no coração, né? E sem precisar pedir perdão, porque eu convivo com minha mãe depressiva e toda vez que ela está bem depressão, ela só pede perdão. Perdão, perdão por ela estar assim, então eu acho que é sempre precisar pedir perdão na depressão. Sim. Amar é sobre isso, né? Amar é se doar sem esperar nada em troca, é voluntário. Amar e depressão se encaixa, né? Sim. Gente, gratidão, viu, Raquel, pela partilha. Por que eu coloquei essas frases? Porque, por exemplo, essa frase, você consegue criar textos curtos, né? São frases curtas que você pode dizer muita coisa sem poder escrever um texto, sem precisar escrever um texto, sabe? Você consegue falar muita coisa com uma palavra, você consegue falar muita coisa numa única frase, você consegue falar muita coisa, às vezes com um movimento, sabe? Então, isso também é fazer poesia. Então, você não precisa escrever textão, você não precisa, sei lá, escrever um texto com uma dialética academicista, com palavras difíceis. Antes de qualquer coisa, é sobre sentir. E quando a gente sente, a gente fala as coisas com mais precisão, sabe? Porque é isso. Tudo tá muito na simplicidade. A verdade, a essência está muito na simplicidade. Então, você vai reparar o detalhe na simplicidade. O olhar, ele é um detalhe, né? Então, a escrita é muito sobre isso. Foi por isso que eu fiz esse exercício. E talvez tenham também criem o hábito, se vocês estão querendo começar a escrever alguma coisa, de continuar, se alguém se ela pegar uma frase de alguém, eu achei essa frase legal, como você escreveria e como você diria isso, sabe? Eu disse que amor é escambo, amar é escambo, não sei se todo mundo sabe o que é a palavra escambo, mas escambo é uma palavra, significa troca. Então, amar é escambo. Então, como que você diria isso, sabe? De uma outra maneira, amar seria troca, sabe?
é se perguntar, se fosse você, como você faria isso? Sabe? Como esse texto que alguém escreveu, como é que você, se fosse você, como você escreveria? Então, é importante você pegar assim, um fragmento de um texto e continuar. Falar, olha, sei lá, depressão deveria ser... E aí, a partir daí você continua. Sobre a sua percepção do que deveria ser impressão, sabe? A depressão. Para mim, depressão deveria ser isso. Depressão. Deveria ser instrução de como o braço apertado. Dá pressão no corpo. Foi isso que eu quis dizer. Amar... Eu juntei, se a gente for juntar a palavra que eu coloquei ali, dá amarelo, mas se separa, amar é elo. Amar são elos. Antes de qualquer coisa, amar também é elo, né? Então, é isso. Alguém tem alguma coisa para dizer? Alguém tem alguma coisa para colocar? Quer falar alguma coisa? Viva, que eu vi esse cachorro lindo aí do lado. Meu cachorro só não está aqui porque eu tenho a vai andava, então, geralmente, quando eu estou fazendo live, ele fica aqui também na minha orelha, parece um papagaio que vai ficar no meu ombro. Alguém quer dizer alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Não? Sim. Alguém quer dividir experiência? Quer dividir alguma coisa que construiu, algum texto que escreveu? Graziele, quer falar alguma coisa? Seu microfone está desligado. E agora? Agora tá te Dá ouvindo. para ouvir? Dá. Há 2 anos, o Breno e eu, a gente se tornou pais, né? E por adoção. Olha que maravilha. Eu fiz um texto, assim, não sei se pode ser considerado uma poesia, mas para mim é. Lógico que é, eu tenho certeza que é. Posso compartilhar? Pode, por favor. O amor, ele não estava ali quando a vi pela primeira vez. Me perguntei, será que tem algo de errado comigo? Cadê todo aquele romance? Peraí que eu me perdi. Cadê todo aquele romance materno, o encontro de olhares que gera o sentimento gostoso de amor? Só conseguia sentir medo, dores de estômago e ansiedade, questionamentos internos. Será que vou dar conta? Será que vou conseguir? Peraí que eu me perdi aqui, perdão. Só um minutinho, tá? Eu apertei no negócio errado aqui. Peraí. Aqui. Enquanto todos à minha volta estavam felizes e até gritavam de felicidade quando me viam com a minha bênção tão esperada, eu gritava por dentro, meu Deus, e agora? Sou mãe e para sempre. Não estou sentindo amor. Me sentia muito culpada por isso. E aí, vivendo um dia de cada vez, com atitudes de amor e cuidado, a cada dia com minha pequena, preocupações, zelo e também muitas broncas. Ali estava ele, ali estava o amor, sendo construído a cada dia. Quando a chateavam, me sentia como uma leoa e a defendia. Quando desfaziam dela, eu sentia muita tristeza e vontade de protegê-la das maldades e injustiças desse mundo. Ah, o amor, amor de mãe. A cada dia vai crescendo e se fortalecendo. E hoje já não consigo viver sem ela. Meu amor, meu sonho, minha filha. Que coisa linda. Parabéns, meu bem, pelo texto. Eu tô aqui querendo chorar, imagina você que escreveu. Obrigada. Mas vocês viram que é muito sobre sentir? Assim, dá para me ouvir. Quer falar, Breno? Dá para me ouvir? Tá. Eu também gostaria de falar um trechinho de uma composição que eu fiz. Falar muito sobre depressão também. Se quiser cantar a canção inteira, você pode. Não. Quem canta é a esposa, essa que acabou de falar, ela que canta essa música. Eu vou cantar só um trechinho. Tá bom. Assim, vou, na verdade, recitar. Fala assim, ó.
As marcas vão me ajudar a lembrar que para vencer tem que lutar. É só um trechinho dessa canção que eu compus. Então é mais ou menos isso a depressão, né? A gente tem que... É marcas que a gente vê e as pessoas não veem na gente, mas a gente vê, e elas estão ali para lembrar que a gente tem que lutar, que para... Aí continua, né? Que para vencer tem que lutar. Então, assim, é sangue, é luta, para depois vir a vitória. Sim, sempre. Muito obrigada, Breno. Mais alguém? Maria Solange quer falar alguma coisa? Não? Regina Aparecida quer falar alguma coisa? Quer ler alguma coisa? Não? Daniela Thaís? Posso fazer uma confusão para vocês? Eu gosto muito de ver os rostinhos de vocês. Fico muito feliz de conhecê-los. Eu vejo os nomes aqui, fico imaginando como... Oh, meu Deus, essa criança. Fico imaginando como seriam vocês, como é o rostinho de vocês. Quando vocês abrem a câmera, eu fico muito feliz de vê-los. Vocês querem falar alguma coisa? Daniela quer falar alguma coisa? Tá, seu microfone está desligado. A pessoa que está no Moto G2 Play pôs um texto assim, ó. A vida não é apenas uma porção das substâncias organizadas, formação da vida. É algo mais daquilo que nossos olhos veem. Amor, empatia, respeito, etc. Exatamente, parabéns. Viu? São poetas incríveis. Vocês não sabem. Ou sabem, estão escondendo ouro aí da gente. Deixa eu ver aqui quem mais. Gente, falem, porque a oficina está acabando, mais tarde tem um bate-papo. Eu queria muito ouvi-los. Como é que foi a oficina para vocês? Ajudou vocês a entenderem alguma coisa? Foi importante, não foi? Deixa eu ver aqui, ó. Juliana, quer falar alguma coisa? Olha o susto. Eu posso sempre falar. Ontem eu participei da oficina com a Patrícia em Ubarana. E eu fui jurada, porque a gente teve um pouquinho mais de tempo, porque era presencial. E ela propôs para a gente fazer poesia sobre esses dois temas que ela trouxe, que era amor e depressão. Né, Paty? E como eu fui jurada, eu não apresentei o meu poema. Eu queria apresentar agora, pode ser? Por favor. Depressão deveria se chamar depreciação. Caem as máscaras usadas por proteção. E fica o vazio da existência, de dias vãos. Para quem acha que é drama e nunca teve o fio frágil da vida a escapar pelas mãos, ao menos esteja lá pelas suas manas. Lhes dê de volta a dignidade, lhes dê de volta o coração. Gostou? Tô aprovada? Que nota, jurada? Eu amei. Sim! Parabéns. Obrigada. Parabéns, Ju. Gratidão. A Rosângela está falando aqui que Parabéns. a Graça está de parabéns, que ela se emocionou. Gostou bastante. A Tainá falou que gostou bastante da oficina. A Graça falou que também gostou muito da oficina. Você não passou por depressão, você sentiu, realmente expressou um pouco daquilo que nós convivemos. Parabéns, viu? Ontem a gente teve um pouco mais... Eu acho que a oficina, quando ela é presencial, ela tem outra coisa, né? São outras sensações. A gente consegue olhar nos olhos e sentir as pessoas um pouco melhor, assim. A online, ela diz também que distancia mais a gente, mas foi incrível fazer essa oficina com vocês. Ouvir as perguntas de vocês, responder essas perguntas, ver vocês foi muito incrível, porque
a gente tem uma perspectiva de, sei lá, a gente não sabe quem vai aparecer nas oficinas. Eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo de alguma maneira. Espero ter contribuído de alguma maneira com vocês. Espero ter ajudado, sei lá, ensinado alguma coisa, da mesma maneira que eu aprendi. E eu vou voltar a repetir uma coisa que eu sempre falo quando eu saio de uma oficina, né? Que quando eu entro em uma, eu nunca volto para casa inteira. Mas eu também nunca volto vazia, porque na medida em que eu deixo muito de mim, eu também trago muito de vocês comigo. Então, as coisas que eu escutei, aqui que eu li, né? Foi bem importante para mim enquanto pessoa, enquanto poeta. Eu não vou sair a mesma nunca mais, assim. Eu nunca saio a mesma de uma oficina. Eu espero que a experiência tenha sido agradável para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero vocês logo mais à noite. Vou falar um pouco sobre publicação independente. Se vocês quiserem, quem quiser aí fazer, eu sei que tem bastante professor aqui, quem quiser publicar antologia com as crianças da escola, quem quiser como produzir um livro, manual. Sei que o professor está fazendo tudo muito na raça, né? Então, quem tiver interesse em aprender, eu vou ensinar algumas técnicas de produção literária. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada. Breno, você quer encerrar? A Edna? Querem falar as palavras finais aí pro pessoal? Bom, vou começar, depois a Edna termina. Agradecer muito a participação de todos vocês que vieram, colaboraram. Foi algo surpreendente para mim, algo muito positivo, essa troca de informações, falar um pouquinho mais do slam, falar um pouquinho mais sobre escrever, compor poesia, esse finalzinho aí muito legal sobre a gente estar essa interatividade, de falar sobre o que é amor, o que é depressão. Parabéns àqueles que falaram, né? A minha esposa, que falou sobre a maternidade, a Juliana, que, poxa, se você não passou, eu escrevi isso e falei, volto a repetir, se você não passou e nunca teve ninguém na sua vida que passou por isso, você nos representou muito bem. Eu sofro com isso já tem mais de 7 anos. Então, assim, parabéns, eu estou muito emocionado por tudo que aconteceu de verdade, sem mentira, sem nada. Fiquei extremamente grato com essa oficina e tenho a agradecer a todos que participaram, que falaram, que estiveram junto com a gente, e em especial a Patrícia, né, que, poxa, foi aí top. E você, Juliana, obrigado. É a Edna agora. Tem que ligar o microfone dela. Ela ligou, acho que ela desligou. Então, Patrícia, eu quero agradecer muito, muito, muito a Juliana também, que foi uma pessoa assim, fundamental para que a gente pudesse fazer essa oficina online. Eu estou feliz, estou emocionada, fiquei muito apreensiva porque eu achei que eu não fosse conseguir, mas estou feliz. Obrigada. Ai, gente, não faz isso comigo que eu choro, viu? Edna, você é uma querida. Obrigada. Eu que agradeço, isso não seria possível sem a presença de vocês. É muito importante que vocês estejam, que vocês participem. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. E, ai, gente, eu realmente fico nessa de... Porque eu me atento muito, principalmente aos rostinhos assim de vocês, eu observo muito, eu sei que apesar de vocês não falarem as coisas, mas dá para perceber alguma coisa ou outra. Então, de verdade, gratidão.